Olá, alunos, bem-vindos a mais um vídeo no canal do professor Cássio. Hoje eu vou explicar um pouco sobre frações equivalentes e irredutíveis. Vamos lá? Então, gente, vamos pegar aqui um exemplo, ó, de uma fração, tá? E vamos fazer a redução dela, tá? Então lá, esses dois números aqui, 15 e 20, vocês concordam que dá para dividir em cima e embaixo por 5? Então vamos dividir, 15 por 5 é 3 e 20 por 5 é 4. Agora olha só a fração resultante, 3 quartos. Essa fração resultante é uma fração equivalente a essa daqui, tá? Ela é equivalente. Então, a fração irredutível, ela tem uma ligação com a fração anterior, que é equivalente, tá? E essa fração agora que eu encontrei, dá para reduzir mais ainda? Vamos pensar, gente. O número 3 dá para dividir só por 3 e por 1. Mas o número 4 dá para dividir por 3? Então, aqui eu dividiria por 3, aqui também. Mas o 4 não dá para dividir por 3. Então, gente, essa fração aqui, a gente fala que ela é irredutível. Tá? Vamos pegar outro exemplo? Então, vamos lá, ó. Vamos pegar a fração aqui, 8 13 avos. Gente, vamos pensar aqui. O 8 eu consigo dividir por 2, por 4, por 8, por 1. E o 13, gente? 13 eu não consigo dividir por nenhum desses números. Somente por 13. Por quê? Tem uma coisa chamada número primo. Número primo. O que é o número primo? Número primo, que é a característica dele? Só divide por 1 e ele mesmo. Essa é a característica do número primo. Quando temos, então, um número primo, não dá para reduzir a fração. Então, essa fração aqui já está na forma irredutível, tá? Então, quando eu tenho um número primo, ou tanto no numerador, que é o número de cima, tanto no denominador, a gente já está com uma fração irredutível, como aconteceu aqui com nós. Vou dar um outro exemplo aqui, ó. Vamos pegar essa fração aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos pensar aqui, Olha lá, 4 sobre 22 avos. A gente consegue dividir em cima e embaixo por 2, concorda? 4 por 2 é 2, 22 por 2 é 11. Quando chega aqui, eu não consigo dividir o 11 por 2. 11 não é divisível por 2, não tem na tabuada do 2. Então, aqui eu também vou ter uma fração irredutível. Gente, além de que o 11 é um número primo. Então, eu coloquei aqui, ó, número primo, só divide por 1 e ele mesmo. Quais são os primeiros números primos? Ó, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e assim por diante. Então, esses são os primeiros números primos. Então, se eu tenho um número primo numa fração, eu não consigo dividir por nenhum outro, a não ser por ele mesmo, tá? Então, agora a gente vai para uma atividade exemplo, onde eu vou mostrar uma fração irredutível e equivalente a elas, tá? Então, gente, mas antes eu quero ainda dar um destaque aqui para vocês. Se eu pegar uma fração irredutível, por exemplo, essa daqui, ó. Ó, essa fração é irredutível, 3 quintos, não dá. Se eu multiplicar em cima e embaixo por um mesmo número, qualquer número que eu escolher, eu vou escolher o número 8, tá? Então, vamos lá, 3 vezes 8 é 24. 5 vezes 8, 40. A fração que eu encontrei é uma chamada de fração equivalente. Isso que é uma fração equivalente, gente.
é uma fração que tem o mesmo valor do que a outra, tá? Só que representada com números diferentes. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês, ó. Se eu dividir 3 por 5, 3 dividido por 5, olha lá, dá 0,6. Se eu dividir 24 por 40, olha lá, também deu 0,6. Por isso que elas são equivalentes, tá? Então agora sim, vamos lá para a atividade exemplo que eu vou mostrar para vocês. Pessoal, então olha só. Eu vou começar aqui, ó, com esse esquema aqui, onde eu tenho a fração inicial aqui, ó, que eu vou pintar ela aqui, ó. Essa aqui é a fração inicial do meu probleminha, tá? 40 sobre 60 avos. E eu quero encontrar as frações equivalentes a ela aqui do lado, ó. Equivalente, essa equivalente. Pera aí, eu vou fazer assim que ficar melhor, ó. Quero achar aqui as frações equivalentes, ó. As que eu estou pintando de verde são as frações equivalentes a ela, tá? E aqui no meio, gente, eu quero encontrar a fração irredutível, tá? Qual é a fração aqui irredutível? Tá? Então vamos lá. Primeiro, eu vou explicar para vocês o que é uma fração equivalente. Essa palavra equivalente significa de mesmo valor, tá? De mesmo valor. Tá? Então são frações de mesmo valor. Então frações equivalentes são frações de mesmo valor. E o que é fração irredutível? Ó, é uma fração menor possível. Como assim menor possível, professor? A gente tem a parte de cima da fração se chama numerador. A parte de baixo se chama denominador. Tá? Opa, pingou errado. Denominador. Então, a fração irredutível, ela tem o numerador menor possível e o denominador menor possível. Então, a gente vai transformar, então, ela numa menor fração possível. Não é possível mais reduzi-la. Como assim? Então, vamos lá. Gente, olha só. A fração inicial é essa daqui, ó. O exercício nos deu essa única fração. 40 sobre 60 avos. Como a gente vai reduzi-la e como a gente vai descobrir aqui as frações equivalentes? Vou dar uma dica para vocês, ó. Vamos fazer o seguinte. Se a gente pensar aqui o numerador e o denominador, tá? Então, olha só, uma das coisas que a gente pode pensar. Se a gente pegar aqui, ó, 40 sobre 60 avos, cortar um zero em cima e um zero embaixo, é como se dividisse por 10, tá? Quando a gente corta um zero em cima e um zero embaixo. Dividiu por 10 em cima e embaixo, ficou 40, aliás, 4 sextos. Dividiu por 2 em cima e embaixo, que dá... Então, gente, ó, a fração irredutível é 4 por 2, 2, 6 por 2, 3. Essa é a fração irredutível, 2 terços. Tá aqui, ó, fração irredutível, 2 terços. Então, achei minha fração irredutível. Gente, agora como que faz para achar as frações equivalentes? Você vai fazer o seguinte. Você vai colocar a fração aqui 2 terços. 2 terços do lado, que é irredutível. E vai fazer assim, ó. Pro 15, vamos lá, vamos focar nesse aqui, ó. Vamos lá, vou até mudar de cor aqui, ó. Pro 15 virar 3. Aliás, pro 3 virar 15, vamos pensar assim que é mais fácil. Você concorda que fez vezes 5? Então, por isso que... Até já tinha colocado aqui, gente. Deixa eu até apagar. Que a gente quer descobrir que número a gente vai colocar aqui. Tá? Então, olha só. Pro 2... Pro 15 virar 3, a gente fez vezes 5. Então, olha aqui. 3 vezes 5, 15. Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Vai multiplicar por 5 o número de cima. Porque quando eu encontro uma fração equivalente, a partir de uma fração irredutível,
por exemplo, dessa fração aqui 2/3, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Então, se embaixo eu multipliquei por 5, 3 vezes 5, 15, em cima eu tenho que multiplicar por 5 também. 2 vezes 5, 10. Então, aqui, a primeira fração equivalente aí é 10/15. Vamos para a próxima? Olha aqui, a outra. Vamos colocar de novo aqui a fração irredutível do lado. E vamos lá, ó. Para o 2 virar 18, vamos colocar mais fino. Para o 2 virar 18, você concorda que fez vezes 9? 2 vezes 9 são 18. Então, vai ter que, para achar o número de baixo que está faltando, vai ter que fazer vezes 9 embaixo também. 3 vezes 9, 27. Então, a resposta aqui, a fração equivalente é 18/27. Para a próxima agora. Vamos lá, 2/3. Coloca a fração irredutível do lado. Vamos lá, ó. Para o 3 virar 42, eu tenho que multiplicar por quanto, hein? Quando a gente não sabe assim, porque o número é muito grande, a gente faz 42 aqui do lado, ó. A gente faz 42 dividido por 3. Ó, 1 vezes 3, 3 para 4 sobra 1. Abaixo 2. 4 vezes 3, 12 para 12, 0. Então, a gente vai ter que multiplicar aqui por 14. 3 vezes 14 dá 42. Então, em cima vai ter que fazer vezes 14 também. Opa, peraí. 2 vezes 14. Opa, vamos colocar a resposta tudo da mesma cor. 28. Legal, pronto. Achamos mais uma fração equivalente a 2/3. 28/42. Agora vamos aqui para a próxima, ó. Essa daqui também, tá faltando aqui. Que número a gente vai colocar? Então vamos lá, vamos colocar a fração irredutível do lado. Vamos pegar outra caneta e vamos fazer assim, ó. Para o 3 virar 48, né? Faz vezes quanto, gente? Vai ter que fazer uma divisão de novo. 48 dividido por 3. Vamos lá, 1 vezes 3, 3. Para 4 sobra 1, abaixo 8. 6 vezes 3, 18. Para 18, 0. Então vai ter que multiplicar por 16. Então em cima a gente vai ter que fazer vezes 16 também, para a gente descobrir o número de cima. 2 vezes 16, 32. Olha lá. Tá? Então ficou 48, 32/48. Próxima. Olha lá. Vamos colocar a fração equivalente aqui. Equivalente não, irredutível, que também é equivalente, tá? E vamos pensar assim, ó. Para o 2 virar 24, a gente tem que fazer quanto, gente? Vezes 12. 2 vezes 12, 24. Então, embaixo a gente vai ter que fazer vezes 12 também. 3 vezes 12, então aqui o número de baixo que a gente está procurando é o 36, tá? E a nossa última aqui, vamos colocar a fração irredutível aqui. E vamos lá. Para o 12 virar 3, ou para o 3 virar 12, a gente faz vezes 4. 3 vezes 4, 12. Então, em cima vai ter que fazer vezes 4 também. 2 vezes 4, 8. Olha lá. Então, a última fração equivalente aí é 8/12. Tá? Então, é isso, gente. Essa foi aí uma explicação de como encontrar a fração irredutível, que a gente fez aqui no começo, e depois encontrar frações equivalentes a ela. Tá? Usando o raciocínio aí de divisão e multiplicação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece, deixa o like e se inscreva no canal, pessoal. Até mais, galera. Valeu!